iniciar aqui este item, este capítulo, essa parte do capítulo 3, que está falando do retorno da vida corpórea à vida espiritual, e hoje nós vamos falar especificamente da separação da alma e do corpo. Boa noite, Negrão, seja bem-vindo. Ok, Luísa. Então, ele vem tratar para nós aqui, explicar, e um esclarecimento muito importante, né? Porque é como nós estávamos falando na semana passada, um dos nossos maiores medos é justamente esse momento, né? A formação, o que acontece no momento da separação do corpo. Então, muitos não têm medo da morte, né? A gente tem medo de como ela vai se realizar, se vai doer muito, se a gente vai sofrer no momento. Então, Kardec, se preocupando com isso, fez essa pergunta aos espíritos e o esclarecimento vem. E aí, quando vem, né? Pois é, mas diante da resposta que ele coloca aqui, já nos dá um alívio. Pelo menos o momento, né, da separação não existe dor. A gente nem percebe. Pelo menos eu entendi assim, né? Então, o que a gente vai ter até chegar o momento, como foi assim comentário na semana passada, né? É em relação àquilo que nós precisamos passar durante esse nosso processo de desencarne como aprendizado diante das consequências dos nossos atos. Então é por isso que a doutrina coloca aí, Kardec fez questão de colocar esses capítulos aqui para nos esclarecer a respeito desse momento em que vamos nos desencarnar. Porque é a única coisa que a gente tem certeza na vida encarnada, que um dia nós vamos deixar esse corpo. E como, a gente não sabe, né? Se vai ser de uma doença, se vai ser de um acidente, se vai ser... E essas questões todas, antes da gente ter esse conhecimento que a doutrina nos traz, nos dava medo, né? Nos deixava assim numa ansiedade, numa expectativa, o que pode acontecer no momento da morte, se vai doer, se não vai. Será que se eu morrer de um acidente levando uma trombada de caminhão, eu vou sentir muita dor? Né? Com esse conhecimento a gente já sabe que não, porque você vai levar trombada e vai sair do corpo, então o que vai doer é o corpo, então você não vai sentir dor, né? Esse momento você não sente dor. Agora, para isso é preciso ter o conhecimento e estar preparado. Então é o que ele diz aqui na questão 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? E os espíritos responderam não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente, ou seja, no momento mesmo do desligamento, né, quando o espírito está ali fazendo todo o desligamento do perispírito junto àquele corpo material, não dói nada. E ele diz, os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Quer dizer, mesmo aquele sofrimento que você está passando até chegar o momento do desencarne, lá dependendo da tua necessidade, né, de trabalho de evolução, de aprendizado, de consequências dos seus atos, até esse momento as dores começam, mas quando você se desliga, você dá graças a Deus, né? Terminou as minhas dores ali. Agora, é preciso que a gente tenha essa consciência de que somos espíritos e que não pertencemos àquele corpo, porque a gente sabe que muitos companheiros desencarnam e não abandonam seus corpos. A gente sabe disso também. Por ignorância, por não ter esse conhecimento, não percebem que desencarnaram, ficam ali presos à matéria, e aí é lógico que eles vão sentir
todo o processo pelo qual o corpo vai passar ali, de decomposição, de transformação, não é? Então, por que a espiritualidade nos alerta muito sobre isso? Se preparar para a morte. Herculano Pires tem até um livro, existem vários, mas eu gosto muito desse livro do Herculano Pires, quando ele fala, o título é Educação para a Morte, né? Um título assim, quem não sabe do que se trata deve achar até cômico. Pô, me educar para morrer, né? Ele é muito lindo, ele é assim muito esclarecedor, vem trazendo para nós um monte. Boa noite, Regina, boa noite, Herbert, sejam bem-vindos. Vem trazendo assim informações que a gente vai trabalhando e vai vendo, mente tem que ser dessa maneira. Então, esse momento, enfim, não dói. Pode ler, Tina. Educação para a Morte, de Herculano Pires, você vai gostar, tá? Isso não significa que a gente está querendo morrer, não, porque a gente sabe que vai morrer na hora que tiver que ser. Agora, que a gente tem que se preparar para esse momento, tem. Porque ele é o único verdadeiro, o único que a gente tem certeza na vida, né? Eu costumo dizer que nós temos duas grandes certezas na vida. Eu, pelo menos, já tenho. A cada encarnação, eu tenho a certeza que vou desencarnar. E como espírito imortal, eu tenho a certeza que um dia eu vou ser perfeita. Então, isso me dá, assim, muita motivação para lutar, para enfrentar as dificuldades, enfrentar o aprendizado pelo qual ainda nós estamos passando, sabendo que isso tudo vai ser benefício, que isso tudo é benefício em nosso próprio bem. Porque um dia, como diz Leon Denis, estaremos numa vida superior. Nessa semana nós estudamos sobre isso. Estaremos na nossa vida verdadeira, vivenciando a felicidade que nós sonhamos, continuando o nosso progresso, porque o progresso é infinito, e nós vamos nos lembrar dessas passagens, né, que nós tivemos agora de aprendizado, todas as dores, a gente vai se lembrar com muito carinho, com muito amor, agradecendo todo esse aprendizado que a gente está tendo agora. É por isso que a doutrina espírita, ela é linda, ela é bonita, não é? Os ensinamentos de Jesus, a vida que Deus programou para nós, ela não tem nada de triste, de pesada, de horrorosa. Nós procurarmos seguir toda essa verdade que nos é trazida, procurarmos seguir todos esses ensinamentos que a doutrina nos traz, a gente não vai levar dessa maneira como sendo uma coisa horrorosa, né, terrível, dolorosa. Então ele completa aqui, Kardec, com um comentário. Ele diz, na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Oi, Anderson, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Beijo, beijo. Eu me lembro que a gente estudando uma vez com o seu altivo lá no CELD, né? Então ele dizia pra gente, olha, a gente quer ter uma experiência do que é morrer, é o momento que a gente dorme. Toda noite a gente passa pela experiência da morte. É o momento quando você dorme. Você dorme ali e você não sente nada. É da mesma maneira o momento do desencarne. Você não vai sentir, não vai dar estremelique, não vai gritar, não vai fazer nada. Isso aí é história da carochinha que contam aí, né? Obrigada, negão, pela colagem aí. Aí, na 155, Kardec, né, incisivo como sempre, ele vai lá e pergunta como se opera a separação da alma e do corpo. Como é esse processo? E aí ele vem explicando, os espíritos dizem, desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. Então há aquele desligamento
tranquilo, paulatino, né, célula por célula, do perispírito com o corpo material, que fazia esse ligamento. Aquilo vai sendo desligado automaticamente, assim, tranquilamente, e o espírito se liberta do corpo e caminha. Isso conforme nós falamos antes, né? Dependendo da situação em que ele se encontra. Creio que para nós que temos esse conhecimento, deverá ser assim. Não acredito que ninguém aqui seja apegado a esse corpo, que vai querer continuar aqui nesse corpo. Cumpriu a missão, vamos embora. Aqueles que ainda não têm esse entendimento, passa por esse sofrimento sim. Porque não se desprega do corpo, né? Até os amigos benfeitores que estão ali querendo ajudá-lo, a gente tem aí na literatura espírita vários casos. Querendo ajudá-lo, é impossível, porque ele não nem vê, ele não quer ver. Boa noite, Sandrinha, seja bem-vinda. Aí, na questão 155A, Kardec perguntou: a separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Quer dizer, será que, por exemplo, chegou o momento do desencarne, esse desligamento vai saindo de uma vez e o espírito sai? Não é? Outra pergunta que ele faz: se existe uma linha ali divisória, até aqui você está com a vida, de repente, nesse ponto, você já está sem a vida. Aí ele diz assim: não, os espíritos, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado. Quer dizer, ela não sai voando, correndo desesperadamente, não é assim. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Eu me lembro de um fato que aconteceu comigo quando a gente era bem ainda jovem, lá pelos 18, 19 anos. A mãe de uma amiga nossa estava internada no hospital, assim, numa situação bem já ruinzinha, né? Aí nós fomos visitá-la. A família já estava até esperando. Nós fomos visitá-la. Ela já era uma senhorinha assim bem idosa. Então nós fomos visitá-la. Ela, na hora da visita, ela desencarnou, mas foi uma coisa tão assim suave. Quando nós chegamos, ela ainda estava com o olhinho aberto, já não estava assim, já reconhecendo muito as pessoas, mas estava deitada assim na cama, com os olhos assim abertos, e deu aquele ar, né, fez aquela fisionomia assim de felicidade, a gente percebeu, de alegria por nos estar vendo. De repente, né, a gente está ali em volta dela, conversando, como é que está, um contando para o outro o que o médico tinha dito, né, a situação que ela se encontrava. Ela fechou o olho. E aí a filha botou a mão nela assim e sentiu que ela já estava fria. Ah, tá ok, Tina, tudo bem. Não tem problema não. Vai lá, outra hora você volta. E sentiu que ela estava fria. Olhou assim. Aí nós chamamos a enfermeira, ela tinha desencarnado. Sim, como um anjo, como ali, fechou os olhinhos, tranquilamente, ela era muito branquinha, clarinha, né? De repente nós começamos a ver, os lábios foram ficando roxo, em volta assim dos lábios, as unhas, né? A ponta dos dedos começaram a ficar roxo, e ela desencarnou ali, né? Foi na hora, foi assim uma situação triste, né? Aí foi aquele chororô, porque ninguém entende e tal, nem eu também nessa época não entendia isso, lá com meus 19 anos também não estava preocupada com isso. Mas hoje, quando eu me lembro desse fato, eu estudando isso aqui, a gente vê, quer dizer, a coisa vai acontecendo tranquilamente. Não tem nada de escândalo, nada de gritaria, nada de torcer cara, de fazer aquilo, que você vai tranquilo. Então agora Kardec vem colocando para nós um comentário a respeito de como é esse processo e como é que vai ser, mas dependendo da tua situação, né? Dos teus conhecimentos. Por isso, nós
novamente a gente fala a importância de nos prepararmos, de termos esse conhecimento. Cada vez que a gente estuda a doutrina, eu me lembro do ensinamento de Jesus. Quer dizer, quando ele esteve aqui junto a nós, ele já nos alertava: vai estudar, vai conhecer o que é a vida. Ele falou lá: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é conhecer a verdade? Não se deixar enganar pelas histórias que iam inventar para nós. Ele nos alertou. Mas a gente não se ligou, né? Então, estamos aqui agora, ainda aqui, estudando, buscando aprender. Mas nunca é tarde, né? Vamos... Ah, tá ok, negrão. Então ele diz assim: durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. Nós até estudamos muito isso aqui, né? A morte é apenas a destruição do corpo material e não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o despreendimento do espírito não se completa subitamente. Olha aqui como é que ele coloca a observação. Então Kardec teve o trabalho de observar esse momento em determinadas situações e determinadas pessoas. Então ele vem aqui, com o esclarecimento dos espíritos, ele coloca: não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Olha só, segundo os indivíduos. Ou seja, dependendo da tua situação, do teu conhecimento, né? Do que você fez, do conhecimento que você buscou para estar nesse momento sem o desespero. E aí ele vem explicando: para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Porque a gente, dentro desse corpo material, a gente está limitado. Saindo do corpo, nada nos limita. Nossa visão é ampla, nossa audição é ampla, nossos movimentos são amplos, não precisamos carregar o peso do corpo para caminhar, podemos viajar com o pensamento. Então a gente não fica mais, por isso ele diz que é a libertação. Noutros, porém, né, tem o porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o despreendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Então, outro ponto que a doutrina também nos orienta muito, recebemos muitas mensagens aí dos nossos benfeitores nos falando sobre isso: o desapego, tanto aos bens materiais, os objetos que nós possuímos, as coisas materiais que possuímos, como ao nosso corpo, até aos nossos entes queridos. Para que nesse momento do desencarne haja uma facilitação para nós e não haja esse sofrimento. Então, se você, aquele que é apegado às coisas ainda, apegado à vida material, acha que só é essa vida que existe, que não existe outra, que eu só dependo de tudo que é material, a minha felicidade está aqui, no meu carro, na minha casa, no meu dinheiro, na minha poupança, nos meus bens, no meu tudo material, o que acontece? Quando eu fico fora, livre, não tenho mais condição, eu fico desesperado. Boa noite, Free Love. Eu fico desesperado.
né? Por se a minha vida são esses bens, são esses valores, eu já não posso mais utilizá-los, eu já não posso mais tê-los comigo, eu fico sofrendo, apegado ali ainda, apegado àquele corpo que já não corresponde mais aos meus comandos, porque a vitalidade, o fluido vital já se extinguiu, não tem como, é o que ele fala aqui, o espírito não ali e começa a animar o corpo novamente quando já entramos nesse processo de desligamento. Começou o desligamento, acontece e não tem como, você fica ali, você não sabe que está pegado, grudado, mas a ligação fluídica já não existe mais. Então você não vai mais dar nenhum comando àquele corpo. Aí entra em pânico, entra em desespero. A gente também tem vários casos desses aí, principalmente nas obras de André Luiz, vários exemplos nos mostrando essa situação de desencarne. Então é bom que a gente trabalhe isso, entendendo que eu tenho que gostar, zelar das minhas coisas agora, enquanto eu estou aqui utilizando-as, porque elas são necessárias, elas me ajudam a ter condição de cuidar do meu lado espiritual, entendendo que quando eu desencarnar, elas têm que ficar aí para outros utilizarem e eu seguir a minha vida como espírito imortal, que não vou precisar mais desse computador, não vou precisar mais das roupas que eu estou usando, não vou precisar mais dos móveis, dos utensílios e muito menos do meu corpo. Então a gente entrando nessa conscientização, trabalhando isso desde já, o nosso processo de desencarne não vai ter dor nenhuma, não vai ter sofrimento nenhum. E ele continua. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Tá aí, bem claro, né? O Dudu colocou, existe uma história de um coveiro em Minas Gerais que vidente era e viu durante tantos anos um espírito apegado ao seu túmulo, que ele chegou a ficar amigo do defunto e até conversar com ele durante alguns anos. Mas é verdade. Quem é médio vidente e vai aos enterros, em cemitérios, eles veem lá muitos espíritos junto lá aos seus corpos lá na catacumba. Então, você deve ver, eu não vejo não, graças a Deus. Mas quem é vidente e vai ver, a gente conversa com os companheiros que são e eles passam as informações para nós. Boa noite, Cássia. Bom retorno, Mi. Sejam bem-vindas. Então, eles passam essas informações para nós, né? Então, vem, tá lá a criatura presa ali ao corpo, passando todo aquele processo. Tem um livro que ele é assim muito forte, mas vem mostrando toda essa realidade. Um roqueiro no além. Acho que o título dele é esse. É um roqueiro no além. Eu não me lembro o nome do espírito agora. Eu sei que é muito bom, eu li esse livro, Um Roqueiro no Além. É isso mesmo, né? Então, ele vem mostrando, dizem, aí eu já não sei, dizem que é a história do Raul Seixas. Mas isso aí não importa, né? Não é esse não, Dudu. É a história de um espírito só, né? Ele passando, então ele vem narrando todo o processo que ele morreu. O que você está falando é Motoqueiros no Além. Esse aí dizem que é a história do Raul Seixas. Eu não sei. Eu não me preocupo muito com isso. Eu leio o caso porque o caso é interessante, é uma história muito assim esclarecedora. Então esse espírito, ele narra que ele morreu de overdose. Então ele não sentiu quando morreu. Isso, lembrou bem, Zílio. Ele não lembrou, não viu que tinha morrido. Então ele continuou no corpo. Continuou ali preso ao corpo. E aí ele vem narrando que ele via as pessoas pegando, colocando ele dentro do caixão e fechando o caixão, e que ele falava, para com isso, que ele gritava, que ele esbravejava, e que ninguém ouvia, que ninguém atendia. Então, gente, é um sofrimento muito grande
porque ele passa e vem narrando isso para nós. No livro também da nossa codificação, no Céu e Inferno, lá naqueles casos que tem lá na segunda parte, nós temos ali também várias descrições de espíritos nessa situação. Então, é uma verdade. Isso não é para amedrontar ninguém, não é terrorismo que a gente faz, não é para aterrorizar, mas é um alerta. É mostrar para nós que se nós não cuidarmos desse momento, a gente pode sofrer também essas mesmas situações. E aí? A gente tem aqui a doutrina nos orientando. Então é nosso dever nos prepararmos para isso, né? Começarmos. Eu amo o meu corpo, porque ele é que me dá condições de eu, no momento, estar aqui progredindo. Mas eu tenho que entender que esse corpo aqui, ele é passageiro. Daqui a pouco, quando a minha missão estiver cumprida, eu não precisar mais desse espaço, vou me preparar para a próxima, ele vai ficar. Assim como as minhas coisas, né? Que a gente é muito apegado às coisas, né? Meu livro, meu isso, meus não sei o quê, meu filho, filhos então, marido, esposa, isso tudo a gente tem que amar muito, mas entender que não são nossos e que há um momento em que nós vamos ter que nos separar. Para que não haja o sofrimento, a gente precisa desse né? A gente precisa desse conhecimento, não é? Então, é o que a doutrina procura nos ensinar, nos trazer aqui as informações. Por isso que a gente diz, né? O sofrimento é opção tua. Deus não colocou sofrimento na vida de ninguém, como as pessoas costumam falar. O sofrimento vem por sua conta e risco. Você não se preocupou em buscar o conhecimento, em buscar entender. É a gente que procura. É isso aí, Dudu. Então ele continua dizendo aqui para nós. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. E é o que a gente vê nesse livro que eu citei aí, do Roqueiro no Além. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicidas. Aí, quando a gente está assim, lendo isso aqui no início, né, de estudos da doutrina, aí a gente questiona, eu mesmo questionava, poxa, mas não tem os espíritos, os socorristas que vêm nos amparar no momento da morte, que vêm nos ajudar, como é que eles permitem que a criatura fique ali sofrendo o processo de decomposição? E aí foi esclarecido para nós, né? Vem o esclarecimento, vem a explicação. Em doutrina espírita não existe dúvida. Os espíritos vêm te socorrer, né? Ah, legal, aí o Dudu colocou aí o livro Educação para a Morte em PDF do Herculano Pires, muito bom. Então, os espíritos socorristas vêm te amparar no momento do desligamento. Eles estão ali ao seu lado. Mas a gente está tão cego, vidrado naquele bem material que a gente não vê. E aí o que eles podem fazer? Eles ficam ali do nosso lado esperando até o momento em que a gente abra os olhos mesmo espiritual e veja que eles estão aí. Isso aí. A baixa energia não deixa que eles vejam. E aí a gente tem um exemplo muito legal lá de quem? Do nosso querido André Luiz, não é? Que foi
um caso que ele cita, né, de suicídio, não foi um suicídio direto, foi um suicida indireto, e ele ficou quanto tempo lá no umbral, passando por aquele sofrimento, e os socorristas ali do lado dele, os benfeitores lá do lado dele para socorrer ele, para levá-lo. No momento em que ele se lembra de Deus e faz aquela prece, que eu acho que é uma parte linda do livro, o ensinamento do livro ali, no momento em que ele se lembra e diz: se Deus realmente existe, me ajuda a sair desse sofrimento, por que eu estou nesse desespero? E aí ele consegue enxergar os irmãos lá que vão ampará-lo, ajudá-lo e levam. Então, não é que não existe o socorro, não existe o amparo. Nós estamos sempre sendo amparados. O problema é nós vermos este amparo. Isso é que a gente precisa estar preparado para isso. Então, por isso que a gente tem aí, ó, todos esses livros. Leon Denis também é muito bom naquele livro Depois da Morte, quando ele vem nos falando o que nos espera na vida espiritual, o que a gente tem que fazer para chegar nesse mundo e ser feliz, que é lá que está a nossa verdadeira felicidade. É trabalhar isso agora. Então é o que a gente aprende com a doutrina espírita. Eu sou o construtor da minha vida. Não é Deus que constrói, não é o nosso Mestre Jesus, não é o anjo da guarda, não é o Espírito benfeitor, sou eu. Eu, com os meus pensamentos, com os meus atos, com as minhas ações, é que vou construindo a minha vida para frente, o meu futuro. Todas as minhas ações agora vão determinar o meu futuro quando eu desencarnar e nas próximas encarnações. Então, a gente tem que ter isso bem em mente para não nos decepcionarmos e não achar que Deus esqueceu de mim nesse momento. Ontem a gente fazendo um estudo aqui, que a gente faz numa outra sala, o estudo do livro Entre a Terra e o Céu, numa das passagens lá, o mentor dando um esclarecimento, né, da situação que eles estão lá analisando, o caso da Zulmira com a Odila, que é um processo de obsessão, no momento lá, o mentor diz que as nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que nós cometemos. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. A forma do nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Então, olha aí. Eu é que construo a minha vida, a minha caminho que eu ainda vou passar. Então, como eu não quero sofrimento, não quero mais me livrar o mais rápido possível que eu puder das dores, eu tenho que ir me preparando. É começar desde agora a construir um futuro feliz. É aquela frase maravilhosa que Chico deixou para nós, não é? Eu não posso voltar lá no meu passado e mudar tudo. Já está feito, já fiz, passou. Mas eu posso agora recomeçar a construir um novo futuro. Não preciso ficar preso lá no passado, na choradeira, no desânimo. Ai, porque eu fui muito mal, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Eu fiz e todo mundo fez. Por isso que a gente está aqui nesse planeta. Todo mundo que está aqui está na mesma situação nossa. Então, vamos embora. Está feito. O que eu posso fazer? Não tem como ir lá e trocar, mudar, né? Voltar o relógio, voltar o tempo e consertar as besteiras que nós já fizemos. Mas Deus, que é nosso Pai de amor e bondade, nos dá essa chance, nos dá essa oportunidade, porque Ele não nos criou para o sofrimento. Então Ele diz para nós, né? Recomeça. Caiu, levanta, sacode a poeira e vai em frente. Construa seu novo futuro. Isso nós podemos, porque o futuro ainda não está determinado, não. Nós é que estamos construindo, não é? A doutrina é muito bonita, meus irmãos, porque ela nos traz esse esclarecimento todo. Não fica naquele negócio de mistério, né? Ah, se você fizer isso, se você não fizer, não. É você com você mesmo e acabou.
Não tem que Deus que vai fazer, Deus que vai te escolher, Deus que vai colocar isso na sua vida, como a gente ouve aí em outras crenças. Ah, Deus me escolheu. Deus não quer nada de ruim para ninguém, Ele quer só o bem. Ele só coloca coisas boas na nossa vida, que foram as leis que Ele criou. Os meios para que nós fôssemos felizes. Se a gente ainda não é, a culpa não é de Deus, é nossa. Na questão 156, ele diz assim: a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica, ou seja, o espírito pode sair do corpo antes do fluido vital ter acabado. E ele diz assim: na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta o sopro de vida, que é a vida orgânica. Ele já não tem mais como voltar, né? Olá, Braz, seja bem-vindo. Ele já não tem mais como voltar. Desligou, mesmo que o corpo ainda possua o fluido vital, é só esperar aquele fluido vital ali acabar. E ele continua: o corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Então, lembra quando nós estudamos aqui o fluido vital? O fluido vital, ele vai dar vida ao teu corpo, mas o movimento, quem dá é o espírito. Então, o espírito não estando mais ali, boa noite, irmão Sol, seja bem-vindo. O espírito não estando mais ali naquele corpo, dando comando, o fluido vital, o coração ainda está lá até batendo, né? O sangue ainda está lá funcionando, até que vai chegar a determinado momento que aquele fluido vai se extinguir, porque não há uma renovação. Então, é bem claro isso aqui, Kardec reforçando esse ensinamento de que espírito não tem nada a ver com fluido vital. O espírito sai do corpo e às vezes o fluido continua. E o vice-versa também. O fluido pode terminar e o espírito, como nós vimos aqui, ainda ficar lá grudado no corpo. Na 157, ele diz assim: no momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. Quer dizer, será que no momento da morte a gente tem noção de para onde nós estamos indo? O que nos aguarda? Né? Boa noite, Elbaz, seja bem-vindo ou bem-vinda. E aí, a resposta: a alma sente muitas vezes que se desatam os liames que apream o corpo, e então emprega todos os seus esforços para os deles desligar de uma vez, porque ela sabe que ali já não tem mais nada que fazer, né? Quando tem essa conscientização. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. Então tá aí, não tem desespero nenhum no momento da morte, a gente não vai encontrar caveira nem coisas horrorosas como costumam colocar aí em filmes, nada disso. É o horizonte novo que nos surge, que surge à nossa frente, a nossa verdadeira vida. Está aqui bem claro Kardec, os espíritos colocando aqui a resposta para Kardec. Já parcialmente separada da matéria, a alma vê o futuro desenrolar-se, quer dizer, ela vê a vida espiritual, vê o que tudo de bom que lhe espera. Claro, como André Luiz nos diz, como Emmanuel nos diz, como os Espíritos nos diz, e a própria resposta aqui no Livro dos Espíritos, se você se preparou para isso. E essa preparação é agora. É isso aí.
no limbo ou na luz. Isso vai depender de você agora, né? Ou você vai estar, né, no céu, entre aspas, que é a tua paz de espírito, ou você vai estar lá no inferno, que é também o seu estado d'alma, em consequência dos seus atos. De novo aqui, ó, podem ler lá no iniciozinho do livro Céu, do livro Entre a Terra e o Céu, quando o irmão Clarencio, dando lá as explicações, ele diz aqui: a forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Porque o nosso pensamento é o que nós agimos, o que nós somos, né? Isso aí, nosso pensamento é que vai nos dar um céu ou um inferno. Que não existe espaço físico, né? Não existe nenhum lugar por aí nesse universo que a gente possa chamar de céu e outro de inferno. Isso é estado da alma. Na questão 158, ele diz assim: o exemplo da larva que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e por fim de uma nova existência? Isso aqui ele está falando do processo da borboleta, né? Que no primeiro momento, Nilzete, minha amiga, se você é a minha amiga da Sulacap, seja muito bem-vinda. Depende, Elbaz, o que você vai perguntar. Se for uma pergunta que seja dentro do nosso assunto, você pode fazer. Atrapalhar, eu peço para você não atrapalhar, não, tá? Mas se for alguma dúvida, não tem problema, pode perguntar aí. Se nós não estivermos, não soubermos, a gente... legal, Nilzete, seja muito bem-vinda ao mundo pautalquiano, viu? Você vai adorar isso aqui. Nós estamos aqui estudando o livro dos Espíritos, tá? A Nilzete é uma amiga nossa que está entrando hoje no Pautalk, lá do Centro Espírita Leon Denis também, está aprendendo a mexer com isso aqui, e ela está aqui visitando a gente. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Sim, você não é brasileiro. Vai escrevendo aí qual é a tua dúvida. Enquanto isso, a gente vai colocando aqui a resposta de Kardec em relação ao que ele perguntou. Ele dá o exemplo aqui da borboleta, não é? Primeiro ela fica aquela lagartinha, e aí se fecha naquela crisálida, vai se transformando, e ela vai passando por aquele processo, formando as asinhas, formando o corpinho, e em determinado dia ela sai linda, maravilhosa, batendo as asinhas e voando. Então essa comparação que Kardec fez aqui, questionando se é justamente dessa mesma maneira que é o nosso processo de desencarne, né? No momento, você só que me escuta. Para eu te escutar, você teria que subir ao mic, Nilzete, tá? Para você nos escutar, para eu te escutar, você teria que subir ao mic. Aí eu teria que sair e você subir, tá? No momento, só você me escuta. Eu só leio o que você escreve aí. Elbaz, ele disse que quer saber se espírita é religião. Bem, vou esclarecer para você. Não está dentro do nosso tema aqui não, mas eu vou te dar uma atençãozinha. A doutrina espírita, ela é uma ciência. Tá? Vou devagar. Uma ciência. Primeiro ponto. Kardec fala muito isso para nós. Ela é uma ciência. Dentro dessa ciência, nós vamos tendo ensinamentos morais que vai nos ajudar a vivenciando esses ensinamentos, vai nos ajudar a seguir uma linha para chegarmos à felicidade que nós sonhamos como espíritos imortais que somos. Então, veja bem, como religião no sentido de ter rituais, de ter hierarquia, de ter postos, não é.
mas ela tem o lado filosófico, o lado da religiosidade, que segue os ensinamentos do nosso Mestre Jesus para sermos espíritos superiores, que é o nosso futuro. A grosso modo é assim que eu posso te explicar, até porque você tem essa dificuldade aí. Mas eu te aconselho a ler esse livro que nós estamos estudando, a ler o Evangelho, a ler o livro que é o Espiritismo, leia, que você vai entender melhor esse processo aí de espiritismo, religião, ciência e filosofia, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso assunto, lembrando lá que Kardec fez uma comparação lá com a transformação lá da borboleta, né? E aí ele diz, a codificação espírita, meu amigo, alguém fale com ele aí em PVT, por favor, diz para ele quais são os livros que ele precisa ler, né? Senão eu não vou terminar meu estudo aqui, gente. Então os espíritos responderam, é uma pálida ideia, a imagem é boa, mas não é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre fazes, né? Porque a gente sempre lê lá o que está escrito e é ali, ao pé da letra. Então ele tem uma ideia, e é o que realmente acontece, né? Simbolicamente, o desencarne é isso, é nós sairmos, o corpo para nós seria ainda o estágio da lagarta. E o desencarne é quando nós deixamos esse corpo, né, da lagarta, que nos transformamos numa borboleta livre, ficamos sem o peso desse corpo material. Aí Kardec vai e pergunta, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Aí é que é interessante, né? A pergunta é, como é que eu me sinto, qual é a sensação que eu tenho quando eu percebo, bom, desencarnei, não estou mais com aquele corpo pesadão que eu carregava, não estou mais vivenciando as coisas da matéria. Qual é a sensação nesse momento? E aí, novamente, vem a célebre palavra, depende. E aí ele continua, olha só, gente. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Ou seja, né? Sim, Braz, bem lembrado desse livro. É muito, é engraçado, mas é verdadeiro. Eu tenho esse livro e gosto muito. Vou falar dele já já. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui, a sensação que nós vamos experimentar após o nosso desencarne, vai depender da vida que estamos levando. Tudo, vocês vejam bem as respostas dos espíritos, tudo depende de cada um de nós. Nada interfere nas nossas situações, porque depende de nós. Então ele vai dizer, se você fez o mal com o desejo de fazê-lo, se não procurou ser um homem de bem, não se esforçou para isso, não é que você tenha que ser, né? Mas que você tenha que se esforçar para isso, o que acontece? Você vai estar no primeiro momento envergonhado, né, das coisas que você não fez. Aí vem aquele remorso, vem aquele processo todo, que não é uma sensação muito boa. Mas se você fez uma vida tranquila, se esforçou para vivenciar todos os processos de que aprendeu de ser o homem de bem, se esforçou para praticar a caridade, se esforçou para amar o próximo, todos aqueles mandamentos que a gente sabe que tem que agir. Se nós nos esforçamos para isso, aí é o que ele diz aqui, você vai se sentir aliviado, porque você cumpriu com aquilo que você se propôs. Então você vai ter uma sensação boa, vai poder entrar no mundo espiritual de cabeça erguida, sem receio de nada, sem vergonha de nada. E aí
Novamente, depende de cada um de nós. Esse livro que o Braz citou aí, Morri Agora, ele é interessante. Ele é, novamente, são vários casos de desencarne, em que situações assim, que chega a ser até cômica, que os espíritos não percebem que morreram. Então é um livro interessante também, que eu aconselho a todos lerem. Não sei se as histórias são verídicas, tá? Não posso informar isso, mas elas têm lógica, mesmo que tenha sido criação, né? Tem sentido, passa um ensinamento ali verdadeiro e de acordo com o que a doutrina nos ensina, nos informa, tá bom? Então esse livro aí, Morri e Agora, muito legal esse livro também, interessante para a gente reforçar aqui esse nosso estudo desse momento do desencarne. Para a gente já ir terminando, ele diz aqui então, na pergunta 160, o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Outra pergunta importante, não é? Será que eu vou encontrar com meu pai, que já desencarnou na minha frente há 12 anos? Né? Será que a gente vai reencontrar com os nossos entes queridos, amigos que já partiram para a pátria espiritual? Como é que é isso? É uma questão também que muitos, né, perguntam para nós sobre isso. E aí vem o esclarecimento também maravilhoso. Diz assim: sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Então, se já éramos amigos, se já nos amávamos, nós vamos ter esse encontro. Quase sempre eles vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos. Então é lógico, né? Você já está desencarnando, indo para uma vida que no primeiro momento é uma novidade para você. É bom que você encontre pessoas conhecidas, então vão te ajudar muito. Então, normalmente, os nossos entes queridos vêm nos receber nesse momento do desencarne e o ajudam, continua aqui Kardec, os espíritos, a libertar-se das faixas da matéria. Isso. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra. Vê o que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. Então tá aí, nós vamos nos encontrar sim com os nossos entes queridos, desde que haja condição para isso, que é o que a doutrina também nos informa, né? Então eu não posso achar que vou desencarnar, eu espero que o meu pai venha me receber. Mas será que ele tem condições, está em condições de vir me receber? Ele está no momento preparado? Por exemplo, o meu avô, que já desencarnou há mais de 30 anos, eu era criança quando ele desencarnou, né? Será que ele vem me receber? Não sei. E se ele já tiver reencarnado? Né? Então isso vai depender, sempre vai depender da situação ser possível. Kardec está aqui colocando de uma maneira geral. É o que acontece. Agora vai depender muito do nosso estágio de evolução e a situação em que os nossos entes queridos estiverem lá, né? Pois é, a gente quer isso, né, Dudu? A gente está fazendo isso, está se preparando para isso. É lógico que eu quero muito encontrar com meu pai, eu trabalho muito para isso, né? O meu pai, aqueles meus amigos que já se foram, que a gente tinha uma ligação tão forte, né? Então isso é muito bom. Olá, Bubi, e olá, Wold, sejam bem-vindos. Na 161 ele diz: na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente, quer dizer, no momento de uma morte brusca, né, um acidente. Esse momento, né, da separação é no mesmo instante, né? Isso.
Isso aí, né, Dudu? E ele diz, geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Isso é que a gente tem que ter em mente. Não é aquela coisa demorada que você fica ali sofrendo, não. E a gente ainda sabe, por estudos que já fizemos, que em determinados casos de acidente, né, se aquela criatura ali tiver o merecimento, são até retirados antes do acidente e nem passam pela dor física no momento do baque. A gente ainda sabe disso, informações dos nossos amigos. No livro Nas Fronteiras da Loucura, tem um caso também que é narrado a respeito disso, né? Que o menino é retirado antes, se é menino ou se é menina, é uma jovem, é retirado antes do acidente. Existem vários casos. Então, tem isso também. Aí, para a gente terminar rapidinho aqui, gente, essa questão, e na semana que vem a gente entrar na perturbação, na questão 162 ele diz assim, após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo, né? Momento. Isso daí, foi o caso do voo da TAM, né? A gente sabe disso. O incêndio do Joelma também. Então, isso, eles são retirados, né? Tem lá os merecimentos, não sofrem nada. Então, ele está citando aqui no caso de decapitação, que é uma morte violentíssima, né? E era usada muito a guilhotina, né? Na França, na Europa, naquela época de Kardec. Por isso que ele pergunta isso aqui. E a resposta? Frequentemente, ele a conserva por alguns minutos até que a vida orgânica se extinga de uma vez, né? Pois é, que pena, né? Ele não está me escutando. Olha só, o que acontece? A morte foi súbita, né? A guilhotina desceu e cortou a cabeça. A criatura, às vezes, estava no auge dos seus fluidos, né? Com toda a vitalidade. Então, a cabeça vai se separar do corpo, mas o espírito vai sair. Mas o fluido vital, o que dá vida ao corpo, continua ali. Então é isso que ele está falando. Esse fluido vital ainda pode permanecer, mas muitas das vezes o espírito já se foi. E é o que ele diz aqui, mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Vai depender do merecimento. É isso aí. Eu me lembro que a gente, quem é mais jovem, né, Dudu? Vamos falar assim, quem é mais jovem, que antigamente não se tinha galinha morta no supermercado, a gente tinha galinha no quintal e matava para comer aos domingos. Eu me lembro que eu era criança, eu tinha pavor quando meu pai ia matar a galinha. Por quê? Ele matava a galinha, cortava o pescoço da galinha e o corpo da galinha ainda continuava se debatendo lá, e ele ainda falava, vocês ficam com pena, por isso que ela debate assim. Então, e não tem nada a ver com pena. A gente, lógico, que ficava com pena da bichinha, né, que ia ser lá decapitada para servir de... Graças a Deus isso acabou, né? Hoje em dia a gente já não faz mais isso. Mas ela ficava se debatendo, né, até acabar aquele fluido vital ali que dava vida orgânica ao bichinho. Então, o último comentário de Kardec aqui, não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta de extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o despreendimento completo é mais lento. O vigor ainda está muito grande, né? Então ali o que acontece? É complicado ainda você ir soltando, diferente daquele corpo que já está bem fragilizadozinho, o fluido vital já está bem fraquinho. Bom, meus amigos, a gente então está encerrando aqui, passamos ali 5 minutinhos, mas os espíritos compreendem.
para a gente poder terminar esse capítulo e na semana que vem a gente entrar aqui no terceiro item, que é a perturbação espírita, né? Então agradecemos aí a presença de todos e fazemos aquela perguntinha básica: quem se candidata a fazer a prece de encerramento? Eu sei quem tem microfone aí é o Braz. Ah, o Anderson. Ai, que bom, Anderson, que você vai fazer. Vamos te ouvir então. Obrigada, meu amigo. Vou lá liberar para você.